Deus. É isso que se trata do evangelho autêntico. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você, mas tem a ver com a vida de Cristo em nós. Tem a ver com aquele que nos salvou, que nos resgatou. É por isso que não podemos cair nas ciladas do nosso tempo e perverter o evangelho e dar voz a essas pessoas que têm pervertido o evangelho. É por isso que, de maneira muito simples, precisamos compreender que o sacrifício é de Cristo, que a redenção é por meio dele, e isso é graça pela vontade de Deus, e que o mérito é todo dele. O evangelho autêntico não te deixa refém da personalidade. O evangelho autêntico não te deixa refém da religiosidade, mas faz de você alguém que é livre para viver para a glória de Deus. Bom dia a todos. Nós tivemos aí um insight aí da última mensagem. Nós estamos trabalhando uma série nos domingos pela manhã, o Evangelho Autêntico. Na verdade, o título seria Autêntico, o Evangelho que nem os anjos podem mudar, né? Não é mutável esse Evangelho. Esse Evangelho é autêntico e ele é exclusivo. Nós estamos fazendo o estudo nessa mensagem na carta de Paulo a Gálatas e eu convido você a participar disso aí onde você está na sua casa, e você que veio aqui também. É muito bom ver você aqui na igreja, é muito bom a gente poder se encontrar com os olhos aqui e também sermos edificados juntos. Eu creio que Deus tem um tempo muito especial debaixo da sua palavra, da sua presença, da sua autoridade aqui para a gente ter um momento agradável e também de muita edificação. Então nós vamos ler o texto que está lá em Gálatas capítulo 2, do versículo 1 até o 10, você pode acompanhar aí, Gálatas 2, do 1 a 10, diz assim, palavra de Deus. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram não faz diferença para mim, Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Pelo contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, judeus, também operou por meio do meu intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te agradecer e te louvar pela tua palavra e pedimos a ti que o Senhor venha sondar os nossos corações e nos preparar para sermos alcançados e atingidos por ela, ó Pai. Para que sejamos realmente alcançados, ó Deus, de uma forma que a gente se submeta ao teu desejo, à tua vontade e que a tua palavra impere no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. O Evangelho autêntico, conforme nós vimos um trecho aqui na semana passada, algumas características eu quero retomar para a gente se aquecer no que nós vamos ser ministrados hoje. O Evangelho autêntico, então, não potencializa quem nós somos, o trecho aqui foi bem explícito, né? Ele nos transforma realmente por completo, ele nos dá algo que nós não temos, ele é profundo, ele não fica apenas na superficialidade da nossa existência, não fica na superficialidade do nosso sentimento, nem do nosso pensamento, mas ele se aprofunda em todas as esferas do nosso ser, ele aproxima as pessoas, ele define o propósito de vida, traz sentido para a vida e promove a glória de Deus.
E hoje nós continuamos nessa mesma ideia, e nós vamos acrescentar algo a partir desse texto, que tem a ver com a exclusividade do Evangelho. E hoje esse termo é muito interessante, inclusive da gente meditar um pouco mais, entender um pouco mais o que significa ser exclusivo, né? O que é ser exclusivo, o que significa ser exclusivo. Porque hoje exclusividade não é simplesmente uma palavra, ela tem um significado, e um significado que pode mexer muito com a minha vida e com a sua vida. Hoje, ser exclusivo, ele traz assim uma ideia de privilégio, de status, inclusive. Exclusividade é status. Então, nós temos um desejo por sermos exclusivos, inclusive, né, eu estou até numa cacofonia aqui por conta do inclusive junto com o exclusivo. Inclusive porque faz parte da nossa identidade nós sermos exclusivos. Porque não tem outro jeito de sermos nós mesmos. Nós precisamos ser exclusivamente nós. Isso exclui sermos outra pessoa. Existe uma certa confusão nisso daí, porque muitas vezes a gente quer viver a vida dos outros, sim. A gente quer viver a vida de outras pessoas. E isso faz com que a gente perca a nossa exclusividade de ser quem a gente é. Eu espero que isso esteja sendo claro aqui, apesar dos trava-línguas. É importante, então, de certa forma, nós termos essa exclusividade como pessoa, mas isso nos confunde no pensamento de que a gente tem privilégios pelo simples fato de sermos nós mesmos. Logo, o fato de eu ser exclusivo, muitas vezes me faz querer ser mais que os outros. Maior, superior. Afinal, só eu sou eu mesmo. Então, ou por eu me achar realmente uma pessoa muito boa, ou por eu desejar ser melhor que o outro, essa questão de exclusividade vira um problema para mim. Então, eu quero ter um acesso exclusivo, muitas vezes. Quando eu tenho acesso exclusivo a alguma coisa, a alguma situação, a algum assento, a alguma questão social, eu começo a me achar importante e dizer, realmente, né? Isso tem tudo a ver comigo. Ou então, a felicidade exclusiva. Ninguém pode ser mais feliz do que eu. A minha felicidade, além de ser exclusiva, ela tem que ser melhor que a dos outros. Aí está aí as redes sociais para não deixar a gente ficar confuso nisso. É claro que a gente faz isso. A beleza exclusiva é algo que mexe com a vida de muita gente. A busca por uma beleza exclusiva. Ou então o reconhecimento exclusivo. Eu preciso ser reconhecido por quem eu sou e pelo que eu faço, e se eu fosse buscar isso com justiça, eu não ia querer ser mais reconhecido do que os outros, mas a gente acaba fazendo isso. Queremos ser mais reconhecidos que os outros. Nós temos também um desejo por atenção exclusiva. Nós queremos ter uma atenção exclusiva sobre nós, seja no nosso casamento, seja no nosso trabalho, às vezes na igreja, nós queremos realmente que a atenção das pessoas seja nos dada exclusivamente. Quando a nossa atenção que seria dada a nós, ela é dividida, ela começa a ser dividida, a gente se incomoda. E a exclusividade se torna um elemento de identidade na direção errada. Não diz mais respeito de quem eu sou, mas começa a trazer uma visão deturpada de mim mesmo. E isso pode gerar grandes desastres. Então, quando a gente vai falar de um evangelho exclusivo, a gente precisa retomar essa ideia da exclusividade e aplicá-la aonde ela pertence de verdade. Não diz respeito ao nosso ego. Como é que a gente vai entender isso? Nós vamos entender isso quando nós percebemos que as exclusividades da vida, elas estão no Evangelho. O Evangelho sim é exclusivo na questão de status, não nós. A exclusividade, ela tem a ver com o Evangelho, naquilo que ele é, e de ele ser mais do que qualquer outro sistema de ideias. Dele ser mais do que qualquer outra proposta que se faça para nós, hoje. Não tem a ver necessariamente comigo nesse sentido. Eu não sou mais do que ninguém, mas o Cristo que vive em mim, Ele é maior do que todos. Isso sim é a exclusividade saudável para nós. Então o Evangelho, ele é exclusivo, e o primeiro aspecto, você recebeu aí, você que vem aqui todo domingo, você recebe o estudo, aí você tem ele impresso, você pode acompanhar por aí. Nós vamos para esse primeiro tópico. O Evangelho é exclusivo na forma de olhar. Eu vou retomar aqui um texto de Atos,
que está lá no capítulo 14, você não precisa abrir agora, só acompanhe, por favor, vou pedir isso. Diz assim o texto: chegaram ali, reuniram a igreja e relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles e como abrira a porta da fé aos gentios, e ficaram ali muito tempo com os discípulos. Isso diz respeito a uma viagem missionária de Paulo, e quando ele conversa com os apóstolos em Jerusalém. Então ele chega ali, relata tudo o que aconteceu e diz como que Deus abriu a porta para os gentios. Vamos só trazer à memória o que significa gentios, né? Gentios eram os estrangeiros daquela época, na época dos apóstolos, na época de Cristo, pessoas que não eram judeus, homens e mulheres, e que eles viviam em outros países, e então os judeus eles não tinham muita disposição em aceitar que eles compartilhassem da mesma fé. Um judeu que não fosse judeu de nascimento, por linhagem, por descendência, por família, né, ele jamais teria o mesmo status do que um estrangeiro. Então, a religião judaica, ela só considerava como membro, melhor dizendo assim, aquele que tinha nascido judeu, assim como Paulo era nascido judeu e perseguia os cristãos antes de ser alcançado pelo evangelho exclusivo. Então, veja bem, existe uma noção de exclusividade na religião judaica. E quando eu estou dizendo isso, eu estou até sendo bem tendencioso, porque hoje ainda existe uma noção de exclusividade na religião. A religião ela é sempre exclusiva. A religião ela sempre procura construir paredes. A religião ela sempre procura colocar status, né? O evangelho já busca um outro caminho. Por isso que nós precisamos confiar no evangelho exclusivamente e não na religião. O evangelho é inclusivo, enquanto a religião é exclusiva. Mas veja bem, então, Paulo, que está pregando exclusivamente para os gentios, para os estrangeiros, ele chega em Jerusalém e vai dizer o que está acontecendo para os apóstolos. Olha só, a fé cristã, a pessoa de Cristo, ela tem um trabalho, ela tem um ministério, ela tem uma obra que está além da religião, que está além do judaísmo. É uma obra que alcança pessoas de todas as nações, de todo tipo de nascimento, de todo tipo de família, de todo tipo de etnia. Ela não está presa nas paredes do templo, ela não está presa no judaísmo. Ela precisa então ser expandida. Só que daí, lá em Atos 15, 1, diz assim, que alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar os irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Aqui nós temos uma consequência dessa obra que Paulo está executando, de pregar o evangelho a todas as nações. Alguns judeus, eles vão lá para a igreja de Paulo, lá para Antioquia, a igreja que enviou Paulo, que comissionou Paulo, e vão dizer assim: olha, está errado tudo isso aí, porque eu estou sabendo que teve gente que está querendo ser judeu, mas não foi circuncidado conforme manda a lei de Moisés, conforme os ritos do judaísmo mandam, conforme os ritos da nossa religião. Então essa pessoa não é aceita por Deus. Olha só como é que funciona a dinâmica da religião. A religião costuma querer dizer quem é aceito por Deus ou não. Então ela tem uma forma de olhar que é de exclusão. Quem é dos nossos, quem não é dos nossos é dos outros, e eles que fiquem para lá. Os gentios precisam se circuncidar para, de repente, talvez, serem aceitos por Deus. Eles precisam do rito. Então aqui existe uma supervalorização do ritual. Logo a mensagem de Cristo seria reduzida. E é por isso então que Paulo viaja para Jerusalém. Ele vai conversar com os apóstolos e apresentar para eles qual é o evangelho que ele prega para os gentios, conforme nós lemos no texto. Estou lendo Atos aqui para a gente ficar mais situado e a gente entender o que Paulo está querendo dizer. Existia uma resistência para que a forma de olhar do evangelho não se tornasse a forma de olhar, não mexesse com a forma de olhar da religião judaica. Mas o evangelho é exclusivo na forma de olhar. Porque o evangelho que é pregado entre os gentios não era diferente do que era pregado entre os judeus. Era o mesmo evangelho. Era um evangelho único. Um evangelho que tinha o mesmo poder de transformar a vida das pessoas, de colocar na vida delas algo que elas não tinham: a fé em Cristo Jesus. Cristo Jesus é suficiente. Essa é a forma
de olhar do Evangelho. Cristo Jesus é o único elemento de transformação na vida das pessoas, e somente através de Cristo as pessoas são aceitas por Deus. Então é o próprio Deus, é o próprio Cristo no seu ministério que vai dizer quem é aceito ou não. Não é a religião, não é a linhagem, não é a família, não é o ritual, é a pessoa de Cristo. Isso se tornou uma grande polêmica, e eu ouso dizer que é uma polêmica até hoje. Existem pessoas que continuam nesse mesmo impasse porque ainda não foram atingidos pelo Evangelho nessa forma exclusiva de olhar com abrangência, de olhar sem fazer acepção de pessoas, de olhar sem considerar as origens das pessoas, de olhar sem considerar a etnia das pessoas, de olhar sem considerar os rituais pelos quais essas pessoas participaram. O Evangelho de Deus, ele muda a nossa forma de ver as pessoas. O Evangelho exclusivo, ele muda a nossa forma de olhar para Deus. O Evangelho exclusivo, ele muda a forma como a gente olha para nós mesmos. A gente percebe que a gente não tem méritos por ser aceito por Cristo, por ser recebido por Cristo, por ser transformado por Cristo. O Evangelho muda a nossa forma de olhar para a igreja, de olhar para as pessoas. Ele transforma o nosso olhar. E é interessante observar que Paulo, quando ele chega em Jerusalém, ele vai conversar primeiro com os mais influentes. E na expectativa talvez dele resolver mais rápido os problemas, ele dizia que ele não queria perder muito tempo, é mais ou menos o que ele está querendo dizer. Eu não quero ter corrido em vão. Eu quero já chegar e falar com os líderes para a gente já alinhar essa ideia, né? Mas quando ele diz os que pareciam mais influentes, fica uma pista aqui. Porque a verdadeira influência não está no dinheiro, a verdadeira influência não está no cargo, não está na posição, a verdadeira influência não está no figurino, a verdadeira influência está no Espírito de Deus. A verdadeira influência está no próprio Evangelho. Então, é uma das coisas que muda na forma da gente olhar. A verdadeira influência é promovida, é provocada por Deus. Deus é quem diz quem é influente ou não. Depois nós vamos ver como que isso se desdobra, né? Parece até que Paulo desdenha um pouco dos influentes, mas não é bem isso. Nós vamos ver como é que isso acontece. O segundo aspecto é que o Evangelho ele é exclusivo também no acolhimento, na forma de acolher. O Evangelho é exclusivo no acolhimento, porque ele é abrangente. É importante a gente perceber que Paulo estava acompanhado de duas pessoas muito importantes e inclusive eu considero estratégicas nesse ponto. Paulo está acompanhado de Tito e Barnabé. Barnabé é muito mais conhecido do que Tito, faz parte da história de Paulo, talvez de uma forma mais famosa, porque está relatado ali no livro de Atos. E Tito, nós temos lá a epístola a Tito, né, que talvez muitos de nós não tenham nem tido contato algum dia, né? É curtinha, uma carta simples, mas olha que interessante, Tito e Barnabé, eles representam dois aspectos que o Evangelho estava desempenhando, duas frentes que o Evangelho estava atingindo. Barnabé vai representar os judeus, um judeu de nascimento, um homem muito influente no meio da religião, um homem que era símbolo inclusive de compaixão, símbolo disso. E nós temos Tito, que era resultado da obra missionária de Paulo. Era um resultado da abrangência e do acolhimento do Evangelho para os estrangeiros, para aqueles que eram considerados indignos. Então nós temos ali dois símbolos, dois instrumentos de Deus e dois frutos da obra de Cristo, junto com Paulo, como ele dizendo assim, olha, aqui eu tenho um exemplo de um judeu que se livrou da religião, que foi liberto da religião através de Cristo, Barnabé, que vocês conhecem, e nós temos aqui alguém para apresentar para vocês, alguém chamado Tito, um estrangeiro, que é considerado indigno para a religião, mas foi alcançado por Deus, foi transformado por Deus, agora está aqui com a gente. Uma vida transformada, um novo nascimento. O Evangelho, ele não se prende nas paredes de uma religião. O Evangelho é acolhedor. O Evangelho abraça as pessoas. O Evangelho não coloca uma linhagem religiosa como forma de aceitação para ninguém. O Evangelho,
ele acolhe as pessoas sem nenhum outro tipo de interesse, a não ser transformar a vida para melhor, a não ser transformar a vida em uma vida de salvação, de esperança e de vida em Cristo. Quando nós temos dificuldade de acolher as pessoas, talvez signifique que o Evangelho não é a influência exclusiva na nossa vida. Nós estamos sendo influenciados por cultura, nós estamos sendo influenciados por riqueza, nós estamos sendo influenciados por cargos, por tantas outras coisas que não são o Evangelho. O Evangelho acolhe. O primeiro movimento do Evangelho é sempre acolher. Vou lembrar vocês de algo que acontece na história de Cristo, quando uma mulher adúltera é pega supostamente em flagrante e é trazida para Cristo para ser apedrejada. Qual é o primeiro movimento que Cristo faz? É tirar a atenção da acusação para ela. O Evangelho não é acusador, o Evangelho é acolhedor, porque quem tem direito de acusar não são as pessoas que foram redimidas por Cristo, perdoadas por Cristo. Esse direito não é nosso. Ao contrário, nós temos o dever de acolher, de abraçar as pessoas. Então Cristo, quando Ele diz, onde estão, depois de todo aquele desenvolvimento em que Ele vai trazer luz aos olhos dos acusadores, mudar a forma de olhar, né, dos acusadores, e dizer, todos nós temos pecados, por que a gente está querendo ser tão incisivo nisso? Ele vai olhar para aquela mulher e diz, cadê os seus acusadores? E ela diz, não estão aqui. E Jesus diz, eu também não te condeno. Agora vai, não peques mais, seja acolhida, não rejeitada. Nós precisamos também, nesse Evangelho exclusivo, acolher, aprender a acolher e amar as pessoas. Porque todos os defeitos que elas têm, de alguma forma, nós vamos carregar também. Nós teríamos as mesmas culpas do que qualquer um, se não fosse a graça de Cristo sobre nós. Isso deveria nos ensinar e nos dar poder para amar essas pessoas e acolhê-las. O que é o acolhimento, se não é o exercício do amor? Acolhimento é o amor na prática. Acolher, aceitar, abraçar as pessoas, é quando realmente o Evangelho, ele encontra em nós força para agir, ou melhor, ele provoca em nós a força para agir, porque sozinhos a gente não tem condição de acolher ninguém, não, a gente não sabe fazer isso, a gente não tem recursos para fazer isso, mas quando Cristo vive, habita em nós, então nós somos capacitados para acolher as pessoas. A gente gasta tanta energia para querermos ser filhos exclusivos de Deus, que a gente olha para o outro como se ele fosse uma concorrência, não como se ele fosse um irmão, para ser alcançado pelo mesmo Evangelho, para compartilhar desse mesmo Evangelho. Terceiro aspecto é que o Evangelho é exclusivo na liberdade. A religião, ela tem uma perspectiva de prender, aprisionar. Muitas religiões usam uma estratégia de fazer com que a pessoa se sinta pertencente a ela por conta de uma culpa, por conta de um medo, por conta de algum compromisso forçado, quando na verdade o Evangelho traz uma leveza para tudo isso que é difícil a religião entender. Então, por isso, para a religião, a liberdade é algo complicado de ser aplicado. É complicado de ser vivido. Eu ser aceito por Deus por algo que eu não faço, não faz sentido para a religião. Eu ser aceito por Deus através de uma obediência formada por medo, faz mais sentido para uma ferramenta religiosa. Eu ser aceito por Deus por conta de uma obrigação que eu cumpro, porque se eu não cumprir eu sou condenado, faz muito mais sentido para a religião do que olhar para uma ação misericordiosa de Deus que nos torna filhos dele, apesar de nós. E aí o que eu vou fazer não é para ser aceito por Deus, mas por ser aceito por Deus. Isso é liberdade, mas isso não faz muito sentido para uma estrutura religiosa. Então é importante a gente desfrutar da liberdade que existe no Evangelho. E o próprio Tito vai ser um exemplo disso, porque o Paulo diz, olha aqui, esse homem não é circuncidado, ele não passou por esse rito que vocês valorizam tanto.
Contudo, ninguém ousou dizer que Tito não era um salvo. O testemunho dele gritava, expressava, dizia o quanto Cristo habitava nele, o quanto ele era uma pessoa regenerada por Deus. Não foi a linhagem religiosa que disse isso, foi uma vida nova, foi um temperamento transformado, foi um pensamento transformado, de forma que ninguém ali, que naquela assembleia que eles fizeram, naquele ajuntamento que eles fizeram, ousava dizer, não, Tito não é um cristão, não é um convertido, não é filho de Deus, não é aceito por Deus. A prisão da religião faz com que a gente queira dizer para os outros ou mostrar para os outros que nós somos espirituais. A prisão da religião faz a gente querer ter status dentro da igreja, dentro da família, e ser reconhecido como alguém muito espiritual, muito religioso, que tem muita fé. A prisão da religião faz com que para nós, a percepção do outro sobre a nossa espiritualidade seja mais interessante do que a nossa própria espiritualidade em si. E a forma como as pessoas pensam que eu sou filho de Deus é mais importante do que a forma como eu realmente vivo como um filho de Deus. Isso é prisão. Isso é sufocante. Porque daí a gente começa a viver uma vida querendo provar as coisas para os outros. A gente não desfruta de leveza. A gente não desfruta de alegria. A gente não desfruta de verdadeira liberdade, porque tudo que a gente está fazendo é para provar quem nós somos. E isso é uma daquelas ferramentas nocivas que a exclusividade coloca em nós. O desejo de ser exclusivo. É a exclusividade distorcida. Então isso vai aprisionando a gente não vive uma vida para nós. A gente não vive uma vida focada naquilo que realmente interessa, a glória de Deus. O Deus do Evangelho. Paulo diz que Tito não foi obrigado a circuncidar. E ali estava alguém, nascido de novo, alcançado por Cristo. Nós não precisamos provar nada para ninguém. Você não precisa provar nada para os seus irmãos, para a sua família, para o seu pastor, para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho. O Evangelho não é pautado em evidências. O Evangelho é pautado numa nova vida em Cristo Jesus, e quando essa vida realmente ela está vibrante no nosso coração, o nosso coração se acende de liberdade, de alegria, e a gente começa a transbordar disso de forma que as pessoas vão perceber, vão entender, mas não porque a gente está provando, olha aqui, eu sou realmente um filho de Deus, olha aqui, realmente eu sou aceito por Deus. Não, é justamente essa liberdade que existe em nós, na nossa identidade, esse desprendimento nas prisões que esse tempo coloca em nós, que essa cultura coloca em nós, é que a gente vai conseguir transmitir realmente para as pessoas: olha, viver em Cristo é leve, viver em Cristo é alegria, viver em Cristo é viver sem precisar provar nada para os outros, sem precisar ser aceito pelos outros, porque no fim das contas eu sou aceito por Cristo, por Deus, e é isso que interessa para a minha vida, é o que importa, é o que dá sentido para ela. Liberdade verdadeira só no Evangelho de Cristo. Sem o senhorio de Cristo, não existe liberdade. A liberdade se torna uma ilusão. Sem que eu seja submisso a Cristo, eu vou viver prisioneiro, às vezes dos meus próprios desejos, às vezes do desejo dos outros. Seria assim se o Paulo falasse para o Tito: pô, vai, vamos circuncidar, porque senão esse povo não vai parar de encher a paciência. Seria a vitória da religiosidade, né? Não é necessário que você faça nada para ser aceito por Cristo. Cristo nos recebe, nos acolhe. Essa é a exclusividade do Evangelho. O cristão livre não é um ser humano deixado solto por aí, não é uma pessoa deixada solta, mas é viver por Deus, para Deus, em Cristo Jesus. Isso é liberdade para o cristão. Quarto aspecto: o Evangelho é exclusivo em autoridade. Então nós vamos voltar àquele elemento dos que pareciam ser mais influentes. Paulo conversa com eles. E depois ele vai dizer assim, conforme a gente leu, né?
não me acrescentaram nada. Lendo assim, parece que o Paulo está desdenhando, dizendo, o pessoal que era influente aí, o pessoal que era mais importante, não me acrescentou nada. Não é bem isso. Havia uma demanda através daqueles que Paulo chamou de falsos irmãos. Uma demanda para que religiosidade, para que os ritos religiosos fossem impostos, obrigatórios, para as pessoas que estavam tendo contato com o Evangelho e estavam se convertendo. O Paulo vai chegar para os líderes da igreja e vai dizer assim, não é necessário. O Evangelho de Cristo não obriga ninguém a se circuncidar e nem cumprir com os ritos que estão destinados ao povo judeu. E então ele vai dizer isso para os apóstolos, e existiu uma expectativa de alguns religiosos líderes ali, de que não, isso não é possível. Isso é deturpar o nosso judaísmo, isso é deturpar a nossa religião. E quando chega para os líderes, e Paulo explica qual que é o evangelho da liberdade, os líderes, os influentes, os apóstolos, eles não vão acrescentar nada a isso, dizer, realmente é isso. Realmente não existe diferença entre esse evangelho e o evangelho que nós estamos pregando aqui para os judeus. É exatamente a mesma coisa. É isso que o Paulo está dizendo, não está desdenhando, ele só está dizendo assim, eles não me acrescentaram nada, eles concordaram comigo. Apesar de que, aí o Paulo vai fazer esse parênteses, apesar de que quem eles eram não importava, porque a autoridade do evangelho não está em pessoas, a autoridade do evangelho não está em pastor, a autoridade do evangelho não está numa comunidade local, a autoridade do evangelho não está nos bancos e nem quem está sentado nos bancos da igreja, não vem de nós, ela está em nós no sentido de que a gente é alcançado por essa autoridade, e nós temos a autoridade de proclamar esse evangelho, mas a fonte da autoridade nunca é humana, e é isso que o Paulo está querendo dizer, essa autoridade, quando ela é colocada nos rituais, quando ela é colocada em documentos, quando ela é colocada em líderes, em cargos, ela é falsa. Então a verdadeira autoridade do evangelho, ela é a própria verdade do evangelho, que é Cristo, e ela confronta repetidamente os falsos pensamentos, os falsos irmãos, as falsas estruturas e qualquer outro tipo de mensagem que vai colocar a autoridade nas mãos de seres humanos. O evangelho tem uma única autoridade, e ela é a cruz de Cristo, é Cristo e sua cruz. Não está em quem está pregando, não está em quem tem o cargo de conduzir uma igreja, não está em quem tem o cargo de conduzir o louvor, ela está somente na pessoa de Cristo. Isso também é liberdade, liberdade em reconhecer essa autoridade. Cristo é a grande autoridade do evangelho, Cristo é o próprio evangelho, e é por isso que daí no versículo 5 Paulo vai dizer, nem ainda por uma hora ou por um instante nós cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Não cederam aos falsos irmãos, às expectativas da religião, nem por um instante Paulo cedeu, nem por um instante nós também podemos ceder. A autoridade que está sobre a nossa vida é somente a autoridade de Cristo, e nem por um instante a gente pode mudar a autoridade da nossa vida, como se fosse possível, claro, mas a gente tenta. Por vezes a gente tenta colocar outras autoridades para conduzir a nossa vida, e a gente vive realmente uma vida como se houvesse outra autoridade sobre ela. O nosso próprio eu muitas vezes quer ser a grande autoridade das nossas decisões, dos nossos desejos, a demanda por aceitação, muitas vezes quer ser a grande autoridade da nossa vida, mas o evangelho só tem a autoridade colocada na pessoa de Cristo. O fundamento do evangelho, o fundamento da nossa vida está nessa autoridade, na autoridade que vem daquele que criou esse universo, que criou a nossa vida. O evangelho não é deficiente, ele é suficiente. O evangelho é suficiente na autoridade.
Então não existe nenhuma outra que a gente tenha que se submeter. A nossa submissão, ela deve ser exclusiva no Evangelho e na sua autoridade, é a cruz de Cristo. E é por isso que depois esse caso todo dos influentes, que pareciam influentes, mas que na verdade a verdadeira influência é a influência do Evangelho, a verdadeira autoridade é a autoridade do Evangelho, lá no versículo 9 vai dizer assim: reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, nomes que a gente conhece muito bem e que estavam liderando a igreja de Jerusalém, tidos como colunas, reconheceram que Paulo foi enviado a pregar para os gentios. Então, olha que interessante, a mesma autoridade, ela conduz tarefas diferentes. E às vezes a gente coloca as tarefas como essa tem mais autoridade, essa tem menos autoridade. A gente coloca a autoridade nas tarefas, no tipo de serviço, no status que isso proporciona. Não é essa a proposta do Evangelho. Mas aqueles irmãos que eram as colunas, vamos dizer assim, eles reconhecem a autoridade do Evangelho de Paulo, que Paulo prega, porque é a verdade do Evangelho. Mas aqui é interessante essa tradução que diz que eles eram tidos como colunas, porque na verdade, se eles eram colunas do Evangelho, eles só seriam colunas se eles estivessem realmente sido construídos sobre a pedra angular. Só somos colunas para o Evangelho se o nosso chão é o chão construído pela graça de Cristo. Nós só somos colunas que se erguem e que podem anunciar o Evangelho, se nós realmente estivermos com os pés firmados na verdade que está na pessoa de Cristo, no sacrifício que Ele fez por nós. Se nós não estivermos construídos, edificados e sustentados em cima disso, não vamos parar de pé. Se aqueles líderes eram colunas, é porque o que fincava os pés deles no chão era a autoridade do Evangelho. Meus irmãos, nós não estamos falando de algo distante. Tudo isso tem a ver com a gente. Talvez a gente não se lembre do que o Evangelho é ou deve ser para a nossa vida. Talvez a gente se esqueça de que nós temos uma autoridade sobre nós. E talvez a gente se esqueça que se a gente não estiver firmado nessa rocha, a nossa vida perde sentido. A nossa vida vai ser uma vida de vazio e de sofrimento. Enquanto, se nós estivermos com os pés colocados realmente, calçados realmente, na autoridade do Evangelho, nós temos força para a vida, nós temos resiliência, nós temos assertividade, nós temos fortalecimento que vem do alto, nós temos resiliência, nós temos resistência, e não vai ser qualquer dificuldade da vida que vai nos derrubar, porque estaremos sim, como colunas fincadas, na autoridade que vem de Cristo Jesus. Ele não pode ser abalado, e isso faz com que a gente também se firme, e seja alcançado por essa graça. Glória a Deus por isso. Por fim, o Evangelho é exclusivo na comunhão. O Evangelho é o Evangelho da fraternidade. O Evangelho é exclusivo na comunhão porque a gente vive a maior família do mundo através do Evangelho. Hoje, cumprimentando uma família que estava aqui, mas que tinha uma pessoa que eu não conhecia, ela disse: aqui nós estamos todos em família, né? E eu falei: realmente, todos nós, todos vocês, sentados aqui nesses bancos, são família de Cristo. Todos vocês, acompanhando essa transmissão na sua casa, através das nossas redes, são família de Cristo. Porque o que nos une não é uma genética humana, não é uma hereditariedade familiar nos laços que a gente está acostumado a colocar, mas é o próprio Cristo, que ao se doar, ao se sacrificar por nós, transforma o DNA da nossa existência e nos faz filhos de Deus. E isso nos une de uma forma tão única e tão exclusiva, que a gente pode olhar uns para os outros e dizer: somos irmãos.
porque fomos comprados, uma família adquirida pela graça de Deus. E ainda que numa família comum, vamos dizer assim, numa família nos termos culturais e humanos que nós temos, alguns irmãos eles possam se separar, alguns pais eles possam deserdar seus filhos, rejeitar seus filhos, alguns filhos possam rejeitar os seus pais. Aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro já estão unidos desde a eternidade. Nós não podemos ser separados uns dos outros, porque a nossa comunhão não depende da nossa capacidade de amar e de acolher, mas depende única e exclusivamente do Cristo que habita em nós. É por isso que não existe uma outra opção. O Evangelho é acolhedor, o Evangelho é um Evangelho comunitário, é um Evangelho de comunhão. E é na comunhão que o poder do Evangelho se expressa, onde houverem 2 ou mais reunidos em meu nome. Ali vai ser expressa a minha presença. A minha presença é real nesta comunhão. A gente confia tanto em estratégias, como igreja mesmo. Às vezes a gente quer fazer as coisas darem certo por conta de estratégias, a gente quer confiar nas estratégias. Pois bem, a estratégia que Cristo escolheu foram 12 homens totalmente despreparados, convivendo, se relacionando em comunhão, e para depois reproduzirem isso, um ambiente familiar, de relacionamento, de compartilhar a mesa, de dividir o pão, de estender a mão, de saber ouvir, de errar e também acertar, mas de sempre perdoar. A estratégia que Cristo escolheu para a sua igreja é a estratégia de comunhão. Nós somos exclusivos porque a graça de Deus nos alcançou. Povo exclusivo de Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus. Essa é a exclusividade que interessa para a minha vida e para a sua vida. Uma exclusividade que muda a nossa forma de olhar. Uma exclusividade que muda a nossa forma de acolher. Uma exclusividade que nos dá liberdade. Uma exclusividade que nos mostra a verdadeira autoridade e que nos faz viver em comunhão. Que desafio nós temos hoje? É o desafio simplesmente de entender essa exclusividade do Evangelho e fazer com que ele seja realmente a nossa maior e única influência. O Evangelho exclusivo é o Evangelho que nos torna povo exclusivo de Deus. Se você foi provocado por isso, se esse texto, se essa mensagem alcançou o teu coração nessa necessidade de que o Evangelho seja autoridade exclusiva na sua vida, eu quero te convidar a fazer uma oração. Você que está na sua casa e você que está aqui com a gente. Vamos orar juntos. Senhor Deus, talvez a nossa vida tenha buscado a aceitação e exclusividade em coisas, em status, em fama, em atenção, em tantos outros elementos que não tem nada a ver contigo. Talvez a gente queira exclusividade por egoísmo, talvez a gente queira exclusividade para que a gente se sinta realmente importante, aceito. Mas hoje, nessa trajetória que nós vemos em Paulo e em toda essa dinâmica que é apresentada aqui nesse texto, na tua palavra, nós percebemos que muitas amarras nós colocamos em nós mesmos, deixamos de ser livres, nos aprisionamos aos nossos próprios desejos ou algumas coisas que nos foram impostas pela religiosidade. Mas o teu Evangelho nos revela quem nós somos em Cristo Jesus. E nós queremos desfrutar de tudo isso, Pai. Muda a nossa forma de olhar, muda o nosso comportamento, a nossa forma de acolher. Muda aquilo que existe em nós, a forma como nós percebemos o Senhor, a forma como nós percebemos os outros. Nos dê condição de nos relacionarmos, de termos essa verdadeira comunhão, de sermos família do Senhor, família comprada pelo teu sangue. Que o Senhor realmente nos transforme e faça
com que nós venhamos viver nova vida. E que o teu sacrifício nos acolha. E que a gente conheça realmente o poder desse evangelho exclusivo em nome de Jesus. Amém e amém.